Porque quando eu fui abalada emocionalmente, abalou todas as minhas outras áreas. Eu não conseguia me encaixar se eu não montasse um personagem. Eu odiava ser autêntica. Eu odiava ser exótica. Foi aí que eu percebi que o estudo era a minha válvula de escape. Fala, gente! Mais um Teste a Teste com a Pri começando. E hoje eu tô com uma joia rara aqui do meu lado. E você vai ter o prazer de conhecer essa história. Eu quero que você dê boas-vindas à Aline Salgueiro! Gente, pensa na joia. Ela é risonha. A gente tava aqui nos bastidores, né? Preparando as coisas. O Ricardo tava ali. Ela já tinha feito um musical pra mim, entendeu? Tinha até um enredo. Eu parecia a playlist do meu pai. Pai, se você está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast, você vai se identificar com a Aline. Quero dizer que é uma honra ter ela aqui comigo. A honra é toda minha, né? É um baita privilégio, isso sim. Tu viu, né? Que até agora ela tá rindo, né? Ela é uma linda. Gente, deixa eu contar pra vocês a história de como eu conheci a Aline. Começou uma live palhoça, né? E por um acaso eu abordei ela em algum dos cultos e tinha o contato dela. Exato. Passou um tempo, me conta aí como é que foi. Eu vou deixar você contar. Não, basicamente eu cheguei em um culto, acho que era 2020. Era 2020, por aí. que eu por aí. cheguei Nossa, foi. quanto tempo, hein? É. E aí eu sei que vai e vem, a gente conversando com os pastores te apresentaram, tanto a ti como o pastor Diego, e vocês dois pegaram o meu contato. Aí beleza, só que eu não consegui continuar indo no a live, não tinha live na época ainda, foi um culto de domingo, por sinal. Isso. Eu lembro que na primeira vez já me colocaram até pra ministrar lá no altar e tal, foi. É. Aham. Foi, porque assim, eu vou contar mais depois, né? Tá. Só que aí eu tenho um ministério de dança, Deus me deu, me presenteou e ele já tem sido desenvolvido há muito tempo. E quando eu cheguei, quando souberam disso, a líder já me colocou, já ministrei num culto. Uau! Na primeira vez, eu nunca tinha pisado numa igreja. Tudo bom? Pois é. Tá. Eu acho que a gente já vai ter que começar então o episódio desse jeito. Eu queria começar lá na tua infância, mas foi muito intrigante isso. E aí? Sim, é que quando... É porque eu agora vou ter que começar desde o início, né? É, a gente vai ter que Vamos lá, voltar daqui vamos a lá, pouco. então. Vamos lá, então. Tá. Quer que eu Me deixe pra guia. depois? Deixa pra depois, aí me guia então. Você é meu guia Então, hoje. tá, vamos lá. Então, de onde vem a Aline Salgueiro? Qual é a terra dela? Vamos lá, vamos Tá. começar por aqui. Pra começar, né, fora meu nome ser Aline Salgueiro, eu venho do Maranhão, sou uma... Você que começou a engasgar. Então, eu vim do Maranhão, né, sou natural de Imperatriz, uma cidade ribeirinha aí com hoje, em torno de 460 mil habitantes, é muita gente. E eu cresci num lar cristão, num lar evangélico com suas misturas, com alguns advindos da Quadrangular, outros da Primeira Igreja Batista, outros da Assembleia. E, por sinal, foi aí que começou o meu gosto peculiar, né? Eu gosto muito de dizer que eu sou uma mulher moderna à moda antiga. A porque, moda antiga. gente, é incrível isso. Eu tento fugir, mas não deixam. Não entendeu? dá, é teu, não tem É jeito. meu, eu que já aceitei. Só que quando eu era pequena, e por volta dos meus 8, 9 anos, tanto a minha avó, por parte de pai, quanto meu tio, que por sinal, na verdade, é meu tio de coração, né? Meu pai tem uma amizade aí de mais de Anos. 30 anos aí. Meu Deus. E aí ele me considera sobrinha e eu considero ele meu tio. Ai, que legal essas amizades, né? Pois Meu é. pai tem amigos assim que eu considero tio também, não tem jeito. Exatamente. É, faz parte do teu convívio, que antes as amizades elas eram muito consolidadas, né? Sim, A verdade. ponto de virar quase família, bem isso Nossa, mesmo. e como virou, né? E aí eu sei que eles gostavam muito de ouvir, tipo, Oséias de Paula, Ai, pai, ó. J. Neto, Denise, Matos Nascimento, Pronto. Daniel e Samuel. E pra melhorar ainda a minha vida, a minha avó era fissurada pelo Daniel e Samuel. Ela tinha todos os CDs. Todos Todos os CDs. Aí foi aí que eu aprendi várias músicas antigas. Aprendi o Inário com a minha avó, por Ai, exemplo. que delícia, que É uma lembrança das- gostosa. É uma das lembranças mais felizes que eu tenho com ela. Eu chegava da escola, ela tava lá em casa do meu pai. E aí ela me chamava, a gente ficava lá o restinho da tarde conversando. Ela me ensinando a andar harpa, cantando com ela. Então isso é bem legal.
E foi então que eu consegui aprender várias e várias. O problema é que eu gostei, gente. Pronto, e nunca mais saiu disso, entendeu? É tipo isso. Mas que bom que são coisas boas, né? Eu vejo assim que esse tempo foi muito rico, né? E ainda é Sim. rico a ponto de estar ainda muito presente, não é uma coisa que foi esquecida, né? Claro, muitos nem conhecem, nem Isso sabem é o que a gente verdade. está falando. Mas quem teve esse convívio pegou uma base muito boa, E eu né? era uma criança um pouco peculiar, vamos dizer assim, né? Ah, até hoje, gente. É uma mulher Oh, peculiar. gosh. Tu é única. Aline, eu digo pro pessoal, gente, a Aline, ela é única. E eu acho que é por isso que eu amo tanto ela. Vai. E Original. eu não gostava tanto de estar no meio das crianças, eu já queria ficar no meio dos adultos. Então, desde muito nova, eu gostava de sentar com os idosos, gostava de sentar com pessoas mais Ouvir velhas, as histórias. conversar, ouvir as histórias. E por incrível que pareça, eles me escutavam. Ai, que coisa incrível, né? Pois é, porque eu não era uma pessoa muito sociável. Logo, eu nasci muito dentro de uma bolha, né? Então, eu vi a igreja que eu nasci crescer junto comigo. Ah, que legal. Os pastores, eles acabaram saindo da primeira igreja e eles fundaram uma igreja junto, levaram muita gente. Meus pais foram juntos, né? Então, eu tinha o quê? Acho que era 5, 6 anos, se eu não me engano. E eu lembro como se fosse hoje, o primeiro culto, era até um ginásio naquela época, muito famoso na cidade, que tinha piscina e tudo. Olha Eu gostava só. pra caramba, mas aí eu tinha que ficar assistindo o culto, né? Sim, não podia ir pra Aí não piscina. dava, né? Bem coisa de criança. Então, as minhas amizades, meu ciclo, era muito esse meio. Eu não tinha o feeling de ter relações interpessoais, no sentido de saber como as coisas funcionavam e tal. Eu já era muito esquisita até na escola, gente. Oh, meu Ah, é Deus. esquisita Minhas nada. amigas que me perdoem. Mas eu lembro muito bem quando eu estava no primeiro ano do fundamental, que uma professora perguntou quem da sala não tinha amigos. E eu levantei a mão. Ai, caramba. Então, ali eu já tinha uma noção que eu não conseguia me encaixar se eu não montasse um personagem, se eu não tentasse modelar minha forma de ser, ou até meu jeitinho de agir. Eu tenho uma amiga que nós temos uma relação de amizade que já durei mais de 13 anos por aí. A gente se conheceu, eu estava no 4º ano do fundamental. E, cara, como a gente brigou, Eu imagino. como a gente se desentendia. E um dia a gente conversando, ele estava já na adolescência, e ela falou, Aline, eu só brigava contigo, eu não conseguia, porque eu não conseguia te entender. Eu simplesmente não conseguia entender tua forma de agir, teu mundo era muito diferente do meu, mas não tô falando de mundo religioso ou de sociedade em si, mas Cabeça, a perspectiva, a minha mente, ela ia anos-luz e eu não conseguia controlar isso. Então, eu não só tinha uma mente aguçada, com criatividade, como eu fantasiava muita coisa. E por fantasiar muita coisa, por pensar que as pessoas não iam me entender, eu deixava do Gerava jeito que tava. conflito. Gerava conflito. E aí, teve um momento que eu parei de, digamos assim, de ser mesmo sociável. Eu comecei a me isolar, isso quando era criança. E eu lembro de uma oração que eu fiz pro Senhor, porque quando eu começava a falar, eu travava. Eu ficava com nervoso, eu não Vergonha. sabia como agir, eu ficava com muito medo do palco, do público, de fazer Como qualquer iam me apresentação, ver, gente. né? Era terrível. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, tira esse medo de mim. Aí imagina, uma oração de uma criança. Deus escuta, gente. É verdade. E desde aquele dia que eu fiz essa oração, nunca mais foi a mesma em relação à comunicação. E hoje é uma das minhas principais qualidades e ferramentas de oportunidade que eu uso tanto no meu serviço, como para fazer também a obra de Deus. E tem sido maravilhoso, viu? É verdade. Mas olha como é interessante, né? Você falou algo muito, tipo assim, da vida hoje presente, né? Poucos dos jovens têm amigos. E eu vejo que é uma carência que existe nessa geração, Sim. né? Tipo assim, a falta de amizades, a falta do convívio, tá muito em telas, ou realmente se isolam, ou só tem amigos virtuais ali dos Sim, jogos, sim. mas a vida real É muito são... diferente. Eu digo É. muito, quando eu converso com a minha mãe, eu falo muito assim que, nossa, como eu tive uma bênção, fui muito abençoada de ter nascido um pouquinho antes. Na geração milênios, acho que é essa aí. Eu não sei, gente, mas é uma geração dos anos 2000. Eu não peguei o telefone ainda.
Eu vim ter telefone com 14 anos, e porque, assim, eu ganhei de uma permuta que meu pai fez, porque meu irmão já tinha um celular e eu não tinha nada. E eu era mais velha, né, gente, pra início de conversa. Interessante falar isso também, mais isso, né? Pra quem não sabe, eu tenho um irmão, é um ano mais novo que eu, tá, galera? Então, mas eu sou mais velha, viu, Israel? E não vai deixar de ser. Exatamente. Então eu tive essa oportunidade de brincar na pissarra. Eu brincava com minhas primas lá na casa da minha tia, né? Porque voltando um pouquinho. O que são pissarras, pra quem não... Pissarra é barro, gente, é barro. Ah, tá. Barro. É porque é outra língua. Que tem outra cultura, né? É isso mesmo. Mas voltando um pouquinho, a minha mãe, ela vem do interior, mas assim, sítio e tudo mais, né? E meu pai, ele é mais da cidade grande. Então, eu passava todas as minhas férias lá no interiorzão. Ai, aproveitava horrores. Nossa, eu pinotava. Gente, pinotava e ficar pulando, tá? Dentro d'água. Eu pinotava, olha só. Eu não ia saber. Vamos, assim, ó, eu já falei pra ela, há 5 anos que eu estou com ela, né? 4 anos que eu estou com ela, e eu digo assim, Aline, faz o seu dicionário, por gentileza. O dicionário Aline Salgueiro deveria existir, porque, gente, seria mais fácil. E aí, gente, vocês topam? Eu acho que, assim, comenta quem partilha dessa mesma ideia, coloca dicionário Aline, por gentileza. Então, eu brincava muito com meus primos, a gente tem a mesma idade, é muito próximo. Então, eu tive uma infância muito boa nesse sentido. Eu pude aproveitar. Eu também, aproveitei horrores. Nossa. Vivia ralada. Exatamente, e não voltava gente. pra casa, minha mãe berrando, Priscila, volta pra casa. E eu nos muros, roubando bergamota. Cara, nossa, bate eu nisso. tenho cada história. Eu também. Nossa. Eu tenho até medo de ouvir as tuas. Porque eu acho que as minhas são boas, mas daí eu ouço as tuas, tu supera todas elas. É incrível. Então, para uma próxima vez. Então, uma próxima oportunidade. Então, isso moldou muito como eu via o mundo em si, porque eu não tinha essa noção da internet ainda. Eu lembro que a gente ia pra cyber pesquisar as coisas, eu lembro de fazer trabalho na Lan House, gente. Eu jogava Dragon Ball lá na Lan House da vilinha da onde minha avó morava, que era um Minha tia tinha uma Lan House daí, era bom, né? Pois, era muito bom. Nossa, geladinho por 0,25 centavos. É verdade. Acho que aqui o pessoal chama de chup-chup, né? Cada um fala de um jeito. Então, eu consegui aproveitar muito essa fase da minha vida. Foi uma fase muito boa. Apesar de ter esses momentos de conflito, como eu comecei no início, como eu tinha um ciclo fechado que partilhava da mesma visão de mundo, eu não tive acesso. Eu não sofri tanto nesse ponto. Eu tinha dificuldade quando eu ia lá pra fora. Que aí eu não conseguia fazer amizade direito. Eu não conseguia manter as relações. Porque eu não sabia falar a linguagem deles. Até hoje eu não sei, gente. Até hoje eu tô penando. Mas me ajudou muito, tá? Me livrou de muita coisa nesse sentido. Muita coisa mesmo. E eu agradeço a Deus por ter esse momento, sabe? De poder partilhar entre os meus amigos, de dormir na casa deles. Gente, era muito legal. Eu fazia noite de pijama com as meninas. A gente ficava fazendo karaokê também. Ai, que delícia. É uma época muito boa. Jogando. Nossa, era muito bom. Eu também tive uma infância muito bem aproveitada. Mas agora, pegando esse gancho, né, dessa questão de não ter amigos ou não conseguir socializar, aqui no clube a gente recebe muitos desses adolescentes, né? Não sei se era na adolescência ou na infância, literalmente, que tu teve isso, mas eu vejo assim que agora, na adolescência, pré-adolescência ali, tem esse conflito muito grande dentro deles de não conseguir ter amigos fora, né? Teve um caso, claro que eu não vou citar nome, mas por questão de ética, mas teve um aluno que chegou aqui e ele não conseguia falar. Ele não falava, e a gente nem com a gente, quem era professor, a gente dava atividade, a gente falava, fulano, faz isso aqui. E ele não falava, tipo, zero reações. E a gente, meu Deus, teve uma vez que eu perguntei pra Milene, né, que é professora junto aqui com a gente, gestora de educação do Compaixão Movimento, e eu perguntei pra ela assim, ele fala? Tipo, cara, porque eu nunca tinha escutado a voz do menino, sabe? Já fazia 2, 3 semanas que ele já tava aqui, e eu disse, gente, não é possível, ele vai ter que falar. Aí a gente foi fazendo acordos com ele, foi fazendo o quê? Até que hoje a gente tem que pedir pra ele parar de falar glória a Deus por isso, né? Se desenvolveu, a mãe diz a melhora que teve, porque a gente vai ensinando ele se relacionando aqui. E muito bom
Porque o clube, a gente fala, né, que os adolescentes nossos não são igual à escola. Que a escola tem um grupo dos populares, tem a galera do fundão, tem os nerds, né? É um padrão de escola. Sim, não foge e tem disso. ali, e sempre tem o mesmo padrão. O clube não. Todos falam com todos, vocês são o clube e todos têm que entender que somos uma família aqui dentro. Ai, Um que protege o outro, um agrada o outro, um fala com o outro. Na hora do lanche ninguém pega em telas, às vezes até eles ficam chateados no início, né? Ai, como assim não pode pegar em telas? Ai, que coisa chata, não sei o quê. Aí hoje não sentem nem falta. Hoje eles é natural, guardou o celular pra ir pro lanche. Isso assim, é maravilhoso. Entendeu? É incrível que a gente tá vivendo. Então, foi muito bom ouvir a tua história, porque assim, a minha história foi totalmente ao contrário. Eu sempre falei com todo mundo, eu sempre era líder de turma, eu sempre tinha muitos amigos em volta. Então, tipo assim, às vezes ouvir uma outra perspectiva, isso é muito importante, porque são visões de mundo diferentes. Sim, verdade. Experiências diferentes que ambas tiveram, né? E hoje eu vejo a Isadora e às vezes eu consigo me compadecer. Por quê? Porque agora eu vejo o clube. Porque a Isadora não é igual a mim. Totalmente ampliou, Ela é melancólica. Né? Tua visão sobre isso ampliou bastante. Totalmente, né? porque, tipo assim, a Isadora, tipo, eu sei fazer esporte, capitã de time, tava envolvida em tudo, viajava e tal. Aí, de repente, a Isa, tipo assim, se eu jogo uma bola nela, a bola vai bater na cara dela, entendeu? Porque ela é outra pessoa. E tá tudo bem, eu não posso jogar uma experiência minha nela. E muitos pais fazem isso. Um sonho, ou como eles eram, que os filhos sejam iguais. Não. Cada um tem sua personalidade, assim como você tem a sua personalidade. E é tão maravilhoso você ser diferente de mim, porque eu preciso de você. É verdade. Né? E você precisa de mim, e isso é maravilhoso. Isso, então hoje eu isso fala entendo do relacionamento em si, né? essas diferenças. Sobre esse acréscimo, sobre essa Somar. potencialização das pessoas juntas, das dessa relações. união. Exatamente. E eu lembro que depois que chegou o momento em que eu fiz aquela oração para que Deus tirasse a minha vergonha e minha timidez mesmo, para que eu agisse naturalmente, não forçadamente, pronto. Eu já era meio nerd, gente, Mas tá tudo Segredo certo. revelado, eu era nerd desde pitica. Vai dar tudo certo. Mas assim, eu agradeço muito a Deus por ser nerd. Por incrível que pareça, tá? Porque quando eu era pequena, meus pais, eles trabalhavam. Tanto meu pai como minha mãe. E nessa época, eu não tinha tanto auxílio, assim, para fazer as atividades, as coisas que a escola demandava. Então, eu comecei a me virar. Sozinha. Foi Comecei uma a me virar. autodidata ali. Mais ou menos isso. Comecei a me virar, comecei a correr atrás mesmo. E foi aí que eu percebi que o estudo era a minha válvula de escape. Uau. O fato de eu não ser totalmente aceita ou ser bem acolhida dentro de um ambiente já não fazia tanto efeito, porque naquele momento que eu tinha alguma sensação, algum sentimento sobre isso, eu corria para os estudos. Uau. Eu passava horas, gente. Eu lembro de momentos em que eu estudava 10 horas, Eu acredito. 12 horas, e isso eu não achava ruim. Eu gostava, era algo que eu ansiava Era por fazer. prazeroso. Era prazeroso mesmo. Pelo fato do estudo, acabou alavancando muitas coisas na minha vida. Assim que eu começou a 5ª série, por aí, eu comecei a ser mais notada. Então, comecei a assumir postos de liderança. Sempre tinha uma feira de ciências, todo mundo corria para ir pro meu grupo, porque sabia que meu grupo ia tirar 10. Era basicamente isso. Eu lembro de um episódio que eu tava aí na 7ª série, por aí, e anunciaram a feira de ciências, e agora já tinha um peso maior, né, a questão de notas. E eu fiquei besta com isso. Cara, vieram cerca de 8, 9 pessoas pra cima de mim. Olha os parasitas aí. E eu fiquei, assim, eu não sabia como reagir. Porque nunca aconteceu. Até os populares queriam fazer grupo comigo. Eu fiquei, oi? Como assim? E eu lembro o quanto eu me esforçava por isso. Eu tenho recordações de momentos em que eu chorava, angustiada, por não dar o meu melhor. Aí A cobrança era tua, não era das Exato. pessoas. Não era das pessoas, era minha. Era tua. Aí nós vemos Eu também aí tinha a muita gente cobrança. chega na faca de 2 gumes, né? Que hoje eu lido com traumas e com feridas que eu abri na infância, Uau. ligadas à autocobrança, ao excesso, à autossabotagem e até o complexo de inferioridade. E o perfeccionismo também. Então Que hoje tá tudo atrelado, né? tudo atrelado. Só que eu achava muito engraçado, né? Que eu falava que eu não era inteligente. Eu tinha horror dessa palavra. Por quê? Porque eu não me sentia capaz disso. Entendeu? Eu não tinha... Autodepreciava. Eu me autodepreciava. Hoje eu conheço mais um pouco do meu temperamento, já sei quais características são meus pontos fortes e baixos, e eu consigo
tentar mediar, né? É um esforço, gente, é um processo de desenvolvimento. Mas é muito importante ter esse autoconhecimento. Inclusive, você que deseja fazer parte do GPS para entender seu temperamento, ter autoconhecimento, inteligência emocional e tantas outras capacidades. São 5 módulos só. Então, é maravilhoso. Vai estar aqui na descrição. O Ricardinho vai colocar aqui para você. É muito importante saber isso, né? E essas questões de estudo, eu sempre sentava na frente, eu descobri que eu precisava usar óculos no 5º ano, então, né, gente, olha o óculos aqui. Graças a Deus, eu não precisei usar aparelho dental. Ô, obrigada. Eu usei tampão. Teve misericórdia da minha vida. Eu usei tampão e usei aparelho. Misericórdia. Sim, imagina eu com aquele tampão, ó. Cara, é sério. A minha mãe comprava uns coloridinhos pra ver se eu gostava mais, eu... Gente, sério, que Aí horror. eu comecei a ver que o conhecimento, o estudo, também poderia me ajudar na questão das amizades. Aí eu comecei a usar isso como, vamos dizer, uma barganha para ter amizades. É esquisito e até triste falar, mas foi assim que inicialmente as minhas amizades, Começaram. grande parte começaram, porque elas viam que eu sabia um conteúdo, e aí elas precisavam de ajuda, eu chamava e a gente estudava junta. Mas Companhia. Mas Deus, ele cuida de cada detalhe, É porque verdade. foi aí que ele começou a despertar algo muito especial que eu vivo hoje, que é o Ministério do Ensino. Porque eu lembro de uma amiga minha, a gente é amiga até hoje, a gente se fala e tudo direitinho, né? E ela tava quase reprovando. E a gente tava, acho que era na 8ª série, por aí. E na época se formava na 8ª, né? Não, antes era do no ensino nono. médio. Era Tu no pegou nono? Peguei o nono. Ai, eu não peguei nono, graças Peguei a o Deus. Ai, não peguei. Faltava um ano pro nono, isso. Acho que era 8ª, eu não lembro muito bem essa parte. Mas eu sei que ela tava realmente precisando. E a gente já tava de férias, já tinha passado. E eu doei as minhas férias Pra ficar com ela, pra pra ajudar. pra ajudar ela a estudar. E eu lembro que ela, assim, tava numa situação complicada. Só que ela acreditou em mim. E aquilo ali, pra mim, foi a primeira chave virada. De várias outras que vieram em seguida. E aí eu sei que a gente estudou pra caramba, eu ensinei ela, desde matemática, história, português, enfim. E no final ela conseguiu passar de ano. Uau. Só que eu sou de pessoa, até hoje, que eu tenho dificuldade com elogio, tenho dificuldades em aceitar coisas. Porque não é que eu não queira, é que... Não sei. Eu não sei lidar com isso, entendeu? Eu não sei lidar com alguém acreditando tanto no meu potencial a ponto de me elogiar. Que às vezes eu acho que foi um esforço tão penoso para aquele resultado que parece depois, quando eu vou viver ele, não tem tanta graça. A celebração não existe, A né? celebração é mais difícil para mim. E eu lembro que a forma como ela me presenteou foi assim, um cuidado de amizade que até quando eu lembro, eu me emociono muito, muito. Porque ela foi a primeira pessoa que acreditou e ela me deu um quadro branco, uma lousa. Sério, uma lousa. E aí ela me levou no cinema, me deu roupa e me deu pincel de quadro branco. Uau. Tipo, aquilo ali já foi um presente de promessa, sabe? Um presente, eu esqueci a palavra, mas um presente com um significado de um propósito mesmo, que ela estava ali profetizando na minha vida algo que iria acontecer. Ela estava plantando uma semente. E aí, depois disso, o pessoal começou a lotar a minha casa virou uma segunda classe, o pessoal ia pra lá pra estudar, pra fazer prova, pra gente revisar. Cara, e foi uma época de fundamental muito proveitosa, porque foi onde eu mais pude ajudar, sem receber nada em troca, e eu gostava daquilo. Pra mim, a satisfação era ver o pessoal conseguindo passar nas provas. E o dom ali aparecendo. E o dom começando a aparecer. E pasme, gente, eu fui no primeiro retiro, encontro com Deus, quando eu tinha 9 anos de idade. E naquele retiro eu chorei pra caramba. Eu lembro até hoje, porque foi muito pesado pra mim. Eu ficava vendo as minhas amigas falando em línguas, eu ficava vendo as minhas amigas recebendo profecia de chamado, de missionário e tal. Eu falava, Senhor, eu não tenho chamado. O patinho feio, né? Tipo assim, eu era um patinho feio. Eu passei por isso também. Eu ficava, tá aí eu. Você não fala comigo, você não me dá nenhuma rejeição, visão. Tipo, eu rejeição. tava com um complexo de rejeição tão absurdo que eu imaginava que, porque foi que eu nasci.
Porque eu não tenho amigos, Deus não fala. Nem Deus fala comigo, né? Exatamente. Tipo, poxa, Deus. Eu não conseguia ouvir a voz audível. Hoje a gente já tem maturidade pra entender muitas coisas. Naquela época, só uma criança. Eu lia a Bíblia com afinco, eu gostava da palavra de Deus, eu falava na célula, eu falava bastante. A minha líder até tinha que me cortar. E eu gostava de falar do evangelho. Moça, era muito massa. E era conhecida como a menina da Bíblia, né? Porque eu sabia os versículos, falava das histórias, e eu tinha pouca idade. Então isso pra muitos já era uma coisa incrível, né? Só que naquele retiro pra mim não foi. Porque eu ficava imaginando, as manifestações. Eu não vou ter nada. Eu lembro de uma carta que eu escrevi, mas isso foi em outro retiro, né? Mas deixa eu voltar aqui, por exemplo, eu peguei na meada. E eu sei que eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho... Até o estudo foi o Senhor que me deu, então o que eu vou fazer? É mais ou menos isso. E depois disso, depois de perceber essa situação, eu comecei a me questionar sobre muitas coisas. Eu era muito pequena na época para ver a gravidade de onde eu estava entrando. E aí, dá um pause aí pro meu período do ensino médio, né? Entrei no ensino médio. Passei no IFMA. Porque o IFMA é do Maranhão. Instituto Federal do Maranhão, né? Tipo o IFSC daqui. Tipo isso daqui. Só que naquela época era o colégio mais badalado. Por quê? Porque dava de 0 a 10 em todas as particulares, literalmente. Era o mais concorrido porque tinha tipo uma espécie de vestibular com 40 questões, 20 de matemática e 20 de português. E assim, cara, era um alvoroço por causa dessa instituição que até as pessoas de escola privada... Era uma concorrência. Queriam estar lá, entendeu? Era tipo uma medicina da vida pro pessoal do Fundamental 2, é quase isso. E aí eu estudava com bolsa, eu estudei no Colégio Adventista até o 9º ano com bolsa. Era eu e meu irmão, a gente partilhava uma bolsa, né? E com muita dificuldade, mas meu pai nunca deixou de nos dar educação. Sim, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Ele me ama da maneira dele. E eu vejo que um dos gestos de amor mais nobres que ele deu pra mim e pro meu irmão foi os estudos. Isso ele nunca deixou faltar. Assim, e é uma coisa que ele pega muito afinco com isso, né? E a gente estudou até no 9º ano do Fundamental. A gente não ia ter mais bolsa no ensino médio. E eu ia pra pública mesmo. Só que a pública, pra mim, eu tava com medo. Pra ser sincero, eu tava com muito medo. Eu não sabia como eu lidar com aquilo ali. Eu sabia que eu ia entrar como se fosse na Cova dos Leões, sabe? E então, eu fiquei sabendo desse seletivo. Eu fiquei sabendo 3 meses antes da prova. E eu não tinha estudado nada. Eu tava no 9º ano, terminando lá as matérias. Ela preocupada com 3 meses. Tem gente que deixa pra última semana. Não sei quem sou. Será que tem mais gente como eu aí? Ela preocupada com os 3 meses. É tipo isso, gente. Eu tô olhando pra alguém bem parecido comigo. Eu lembro que Deus foi muito maravilhoso comigo nesse detalhe também. Porque ele colocou na minha vida um anjo, que a professora Sonilde, aí professora, se ela estiver assistindo, saudade, viu? E ela tinha começado um cursinho pré-preparatório pro IFMA. Pro IFMA. Pro IFMA. Ela tinha acabado de sair de um outro bem renomado, ia começar esse cursinho. E por incrível que pareça, o sócio dela comprava resma de papel com meu pai. Olha a conexão. Que conexão totalmente aleatória. Sim. E aí, meu pai falou com ele e tal, e eu consegui uma bolsa. Um desconto, né? Só que era bem puxado, porque eu estudava às 7 até meio-dia. De 1 até às 6. E aí eu descia com meu pai pro serviço, porque o cursinho ficava lá perto do serviço dele. Aí ia pra lá, ficava 4 horas e já descia pra escola. Então eu vivi essa rotina uns 3 meses. Só que eu não acreditava em mim. Uau. Eu ficava dizendo, que difícil, eu não vou conseguir. Que impossível. E aí foi quando Deus me deu a primeira prova. Quando ele mostrou realmente que os detalhes dele são muito maiores do que eu posso imaginar. Eu lembro muito bem desse dia porque eu não imaginava, na minha cabeça não passava esse cenário. Ela fez um simulado, o penúltimo simulado antes da prova, e eu fiquei em primeiro lugar. Uau. Entre todas as classes. E naquele dia, Deus me falou, Aline, você consegue. Foi bem simples isso, você consegue. E dito e feito, eu passei. Aquele seletivo foi o mais difícil dos anos decorrentes depois. Uau. Foi assim, foi maravilhoso.
E que presente foi o IFMA na minha vida, porque ali eu consegui não só me desenvolver enquanto pessoa, mas enquanto também profissional, enquanto influência. Eu realmente perdi o medo, porque aí eu me juntei com um amigo e a gente começou a fazer várias coisas no IFMA. Eu me envolvi com um projeto científico, eu viajei o Brasil através do IFMA, apresentei projetos junto com ele. Fui vice-presidente de Grêmio, fui secretária de Grêmio, fui pro Rio de Janeiro, gente, participar daqueles encontros. Eu vivi muitas coisas no IFMA que eu não viveria na escola que eu estava, porque depois que eu passei, eu também consegui uma bolsa de 100% lá pro ensino médio. Mas eu sabia que o IFMA era o meu propósito naquele momento, era onde o Senhor estava me plantando, estava semeando. E que maravilha foi aquele período. Então, é um resumo, né, da minha infância, adolescência e início do ensino médio. Mas assim, gente, né, nem tudo é um mar de rosa. Mas antes desse mar de rosa, esse segundo retiro que aconteceu que tu fez a carta, isso tá dentro dessa faixa etária ou foi depois? Não, tá dentro. Eu tinha 14 anos. Eu lembro bem que eu ainda estava com essa mesma indagação, isso não passou sobre... Senhor, para que eu fui chamada? Qual era o seu propósito? Qual era o meu propósito? Para que eu servia? Porque eu via isso muito claramente, as pessoas, você vai ser uma pastora. Você vai ser uma missionária. Você vai para as nações. Você vai liderar isso, você vai liderar aquilo. Profética, tem não sei o quê. Isso, e você... Exatamente. Ali. E eu sempre estive muito perto das lideranças, muito perto dos pastoreios, né? Mas eu não assumia nenhuma responsabilidade. Então, sempre fui treinada, mas não chegava aquele... No primeiro passo. Não chegava no primeiro passo. Então, me questionava, então, professor, por que será isso? E aí eu lembro que teve uma mensagem que me tocou muito, que foi a pregação sobre sonhos. Eles pediram pra gente fazer uma carta e pediram pra gente elencar 14, acho que era 14, se eu não me engano, 14 sonhos pra tua vida. E eu passei sem sentir uns 40 minutos pensando nos sonhos. Porque eu não conseguia sonhar. Uau, eu estava tão bloqueada em relação à minha vida. Perspectiva de futuro, né? Lá na infância, eu já me autocobrei muito para assumir uma responsabilidade, para amadurecer e poder não depender de tantas pessoas, já que eu sabia que haveria dificuldades no futuro em relação a isso. Eu já tinha aquele marco com amizades, que eu sabia que enquanto eu fosse eu mesma, enquanto eu fosse genuína, eu sofreria. Nossa, é forte isso. Então, era muito difícil, porque as pessoas... A máscara estava ali. A máscara estava ali. E eu lembro muito bem que era muito complicado na minha cabeça ser autêntica. Eu odiava ser autêntica. Eu odiava ser exótica. Para mim era um palavrão alguém dizer que eu era diferente, que eu era peculiar, que eu era exótica, que eu era esquisita, diferente, porque eu não consigo elencar outras palavras. E isso era muito pesado para mim. Eu perguntava para você, por que eu não posso ser igual aos outros? Por que eu não posso ter amigos, assim, que me chamam para as coisas o tempo todo e tal, e fica naquele lenga-lenga? Por que eu não posso ser notada? É mais ou menos isso. Por que o que me difere vai ser sempre isso aqui? Não dá para ser outras coisas, não? Eu já não me achava muito capaz de fazer daí existe nada. A comparação, né? Daí vem a base da comparação. Aí eu comecei... Gente, eu também passei pela adolescência, tá, galera? Eu não sou uma jovem senhora, parei de falar isso. Então, quando chegou esse auge aí da puberdade, da minha adolescência entre os 14 e 16 anos, eu tava cheia de questionamentos em relação a mim mesma. Porque eu não sabia minha identidade. Eu era extremamente perdida na minha identidade. Porque tu reprimiu ela tanto que daqui a pouco nem sei... Isso, e quando eu tentava soltá-la, eu era meio que esculachada, entendeu? Eu tinha era repelida mesmo. Então, eu lembro de épocas que... teve uma vez que eu endoidei mesmo, assim, no bom sentido. Mas eu tava tão cansada de ter que parecer, de ser nerd, por incrível que pareça, tá? Essa é a segunda vez que eu falo, mas é porque na minha cabeça era algo extraordinário. E eu tava tão cansada que eu inventei um dia da loucura. Era o dia da loucura. Naquele dia eu fiz pirraça, eu fiz tanta coisa assim pra chamar atenção. Entendi. Pra chamar atenção, porque era complicada a forma como eu me via. Eu me distratava muito. E aí, nesse retiro, Deus me fez rever muitas coisas sobre mim mesma. Foi ali que eu vi que
eu precisava tomar um jeito em relação à minha mente, em relação à minha autenticidade, em relação à minha identidade, buscar realmente construir isso que eu não tinha construído, eu não tinha dado espaço. Eu tinha colocado os estudos, eu tinha colocado a igreja, eu tinha colocado a escola, tudo o que eu terceirizava tanto as minhas responsabilidades que não sobrava nada para mim, porque eu não permitia. Sim. Então, para mim, aquele retiro marcou por conta disso, porque eu tive que me forçar a sonhar. Parece esquisito a gente falar assim, Não é não. mas Não é não, porque muita gente passa por isso, não tem uma perspectiva de futuro. não tinha. Minha perspectiva era muito limitada. Tão limitada que agora, hoje, vendo, eu fico, meu Deus. Então, foi o começo do trabalhar. Não digo que Sim. ali eu fui tratada, que eu fui curada. processo. Mas ali foi onde O início. que deu o start. Aí chegamos no final do ensino médio. Como eu disse, a vida da gente não é um mar de rosas, né? Sim. Pra mim tava tudo perfeito, gente. Tudo perfeito. Mesmo com tudo isso acontecendo, Com tudo tava isso perfeito. também tava perfeito, porque eu tava na igreja, eu não tava no mundo. Minha Eu não família tinha... é boa. Minha família era maravilhosa, eu não tinha problemas com nada relacionado à puberdade, de verdade. Sim. Não tinha problema com pornografia, com nada do gênero. Porque eu tava tão com a cabeça na igreja, no estudo, que eu não tinha tempo pra essas coisas. Gente, até namorar, eu nunca tinha namorado. Isso eu tava com 17 anos. Eu nunca tinha sonhado em namorar. Eu cheguei a gostar de algumas pessoinhas. Mas Cheguei, era um crushzinho. é crush que Crush. passa, entendeu? Então, pra mim tava funcionando tudo. Sim. Eu tava terminando o IFMA, eu tava terminando o ensino médio junto com um técnico de edificações, Uau. que já era uma formação pra mim naquela época. Eu já estava engatilhada a processos de mentoria, já estava sendo colocada dentro do mercado, porque nessa época também eu tive um mentor, assim, que até hoje, ele é meu parceiro, foi meu professor, e assim, levo ele com muito carinho, porque é a pessoa que acredita. Depois dos meus pais, eu chamei ele de meu outro pai, porque, que legal. nossa, o professor, ele é maravilhoso comigo, e ele vê algo que eu não vejo. Isso sobre mim, e ele sempre diz isso, né? Então, a gente começou a trabalhar muito junto, porque ele viu o meu potencial na área da correção, na área da escrita, na área do ensino também, na área de fazer materiais, de produção mesmo, né? E até hoje eu trabalho para ele. Então, eu já estava engatilhado, eu só não sabia o que eu queria. Que forte. Eu estava tão acostumada com o meu ambiente, tão conformada com a minha situação, porque lembra lá atrás, eu não tinha uma perspectiva de futuro. Eu sabia que eu poderia ser alguma coisa, eu falava muito que eu queria ser doutora. Só que meu doutora era diferente, eu já sabia que eu não precisava ser médica para ser doutora. E eu era pequena nessa época, 11, 12 anos por aí, 12 a 13. E eu sabia que é um objetivo de vida meu, chegar ao doutorado, ter o doutorado. Em que área? Pode ser qualquer uma que Deus pedir, que Deus colocar na minha direção e eu gostar de me encantar, né? Mas eu não tinha essa perspectiva. Eu gostava da área que eu estava agora, porque era uma área que eu já estava lá. Tipo, eu estava na engenharia civil, estava na construção, na edificação. Então, era o próximo passo lógico. Fazer uma faculdade de engenharia ou de arquitetura. Sim. Só que isso não tinha ainda... Se eu não me engano, na época, eu não sei se tinha engenharia civil, em 2017, eu não lembro bem. Mas só tinha mais as particulares e tal. E aí, beleza. Nesse ano de 2017 foi um ano que tudo mudou. Tudo, assim, absurdamente mudou na minha vida. Porque, gente, crescer na igreja não é sinal que você é crente. Ótimo você falar isso, porque existiu um episódio do pastor André que a gente falou exatamente isso e tem se repetido Sim, não várias é. vezes, porque é um fato. Não é, não Todos é. nós vivemos isso e estamos falando, é um fato. É um fato. Eu posso ter sido poupada de muita coisa por estar no ambiente religioso, com certeza. Sim. Mas isso não quer dizer que meu coração estava genuinamente naquilo ali. Eu lembro de episódios que eu era forçada para ir para a igreja, mas meus pais nunca desistiram disso, e louvo a vida deles por isso. Tiveram pulso firme, você Pulso firme, vai. tanto Quando estiver comigo na minha como meu irmão. casa, você vai. Eu tive Exatamente. isso também. Então, eu vivi, de certa forma, no ambiente religioso, né? Meu espelho hoje, meu referencial de cristão é minha mãe, que é uma mulher de oração, uma mulher assim, ó, Do coque. é quase isso. Mas eu
eu não tinha vamos dizer, uma vida íntima com Deus. Eu tinha tentativas frustradas, era isso. Porque, na verdade, você colocava uma expectativa e numa resposta. Você Exatamente. Uma resposta, né? Não era um relacionamento. Eu abria a Bíblia aqui e falava assim, Senhor, fala comigo. É, tipo, horóscopo, né? Hoje quase dia... nesse rumo aí. Então, isso, eu já tinha meus 17 anos e eu liderava um grupo de células dentro do IFMA. Mas é legal tu falar sobre esse grupo de célula. É esse que aconteceu aquela questão da música? Ou foi antes? Da música? Uhum. Ah, não, foi antes, foi antes. Me conta essa parte antes de voltar nele. Dá um cortezinho assim, né? Vai. Não, é que pelo fato de eu ser a moderna, a moda antiga, Sim. eu gostava da música antiga, né? Gente, eu sou apaixonada por Voz da Verdade, tá? Morte, choro. Exato. E eu gostava muito da música. Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você. Olha lá vem, viu? Daqui só vai, se eu não cortar, vai. Então, eu sempre falava disso. E elas me zoavam pra caramba, as meninas. Porque aí, na época, eu tava com uma espécie de trainee, né? E elas falavam, gente... O momento de louvor da Aline vai ser Voz da Verdade e a Zé de Paula. Pronto. Quem é que vai pra comigo? lá? Quem é que vai pra lá? É nesse rumo aí, entendeu? Não lembro das palavras, da exatidão, Claro, mas claro. era esse contexto. Sim. Então a menina me zoava pra caramba. Achando que tu já era uma senhora e que você não ia ter ninguém porque jovem. assim, né? Como eu cresci nesse ambiente cristão, eu também cresci com dificuldades sociais, né? Como eu já falei, isso deixei bem explícito. Sim. Só que o meu lado feminino também sofreu com isso. Eu me vestia que nem uma senhorinha. Olha isso. Eu não tinha... Porque as tuas referências eram essas também, né? Isso. A minha mãe, ela não era muito vaidosa, assim. Então, de certa forma, eu também não fui. Porque não foi ensinada, Não ok? fui ensinada. Sim, é normal. Eu não passava maquiagem. Eu aprendi a cuidar do meu cabelo já no ensino médio. Olha E... Porque meu cabelo é armado, é cacheado, então tem um cuidado diferenciado. Mas dá muito trabalho também. É, meu então, Deus. a minha mãe fazia o que podia, com os Sim. penteados e tudo bonitinho. Por isso que eu acho que tá nisso. Mas eu gosto de ter um cachado, eu acho lindo, Mas não aí, pode tirar no não. caso, como era dificultoso, ela acabava ficando lambidinho, entendeu? Sim. Aí eu já era meio conhecida pela nerdez, aí não me ajudava muito. Pela nerdeza, né? Eu faço o gelzinho, o óculosinho e agora a roupinha. É mais ou menos isso, né? Graças a Deus, o Adventista me salvou porque tinha farda, né, gente? Pronto. Graças a Deus. Mas eu não sabia como me vestir. Essa é a realidade. Eu vim usar salto depois dos 15, 16, eu acho. Salto mais ou menos Sim, pequenininho. pequenininho. Eu lembro de situações que eu passava enquanto jovem, adolescente, mulher, que eu não sabia como lidar. Porque eu não sabia o que fazer, entendeu? Então, essas partes a essência feminina, a feminilidade mesmo, eu tive dificuldades até hoje. Hoje eu tô trabalhando um pouquinho mais sobre isso. Mas eu não tinha um estilo, eu não desenvolvi nada disso. Sim. No fio da Só história ia foi deixar a vida me levar e era o que Exatamente. tinha. E Era é o que isso. tinha. Então, eu cheguei nesse processo com os meus 17, cheia de dúvida, com uma identidade falha, fraca, me moldando muito aos ambientes e às pessoas, porque eu era extremamente observadora, sou. E isso ajudou muito na época. Totalmente. E minhas válvulas, aquela sensação de, tá, então, se nada me serve, vamos pro estudo, vamos pra onde dá. Né? Servindo na igreja, mas sem realmente conhecer a Cristo, sem Um ativismo. eu era extremamente ativista. E aí, pra chegar nesse ápice, no final de 2017, eu ia fazer o Enem, né? Fiz, isso aí. Tava terminando o ensino médio, bonitinho, tava fazendo pré-vestibular também. E aí a gente passou por um episódio bem ruim em relação a assalto. Fomos feitos de refém dentro de casa. Meu Deus. E, assim, ali eu comecei a perceber como eu reagia diante das situações. Eu paralisava. E eu ficava sem reação. É como se eu tornasse aquilo irreal. Porque isso foi o que aconteceu naquele momento. Mas eu vim sentir muito tempo depois. Eu vim processar a situação muito tempo depois. E aí eu comecei a sentir medo de andar na rua, de um monte de coisa, né? É um trauma, né? Foi um trauma Sim. mesmo, né?
E em seguida, meus pais anunciaram o divórcio. Nossa, então Meus foi pais um foram atrás do casados outro. por 25 anos. E logo, mas foi uma relação complicada, né? Tem muita coisa que a gente não conhece sobre um contexto religioso, que são passados de gerações diferentes que se encontram, e tem toda a questão do equilíbrio. Isso é complicado na vida dois, que é você encontrar esse meio termo que você consiga mediar, que você consiga Conciliar, né? conciliar para fazer crescer. E eles não conseguiram isso, não foi uma coisa que ficou definida, não foi algo, não conseguiram viver ao partilhar dois. Foi mais, digamos que a conveniência, a tradição, tem 2 filhos para criar, entendeu? Então, muita coisa acabou desgastando o casamento. E aí chegou nesse ápice. Eu já entendi o que era divórcio, afinal já estava quase Sim. beirando aos 18 aí. Meu irmão também. Então, aí meu pai saiu de casa, né? Alugou um outro lugar na mesma cidade. E aí a gente ficou morando na casa que eles tinham, né? Venderam agora. E, gente, isso foi... Eu não sei explicar, mas na época não pareceu muito pra mim. Porque era o teu modo de fuga ativado. Pra mim foi algo assim natural. Eu já tava vendo a realidade, eu não era burra. E eu também já não era ingênua em relação a isso. Eu sabia o que estava acontecendo. E eu sabia que uma hora ou outra ia acabar acontecendo. E o que eles, na minha cabeça, estão esperando só terminar de me formar. Tanto eu quanto meu irmão, terminar o ensino médio. Só isso. E foi exatamente o que aconteceu. O divórcio e essa separação quebrou muita coisa. Mas isso resgatou uma ferida que eu tinha lá atrás. Que era uma espécie de revolta com Deus. Porque lembra que lá no passado a Aline já era cheia de dúvidas e parecia que não se encaixava em nada? Agora é que ela não ia se encaixar mesmo. Porque... Nem na família que era ótima, que era bom de conviver, agora tem Exatamente. a base ruiu. Eu teria que fazer um sinuca de bico para não pegar nenhuma parte, né? Acho que é assim que fala, se eu não me engano. Mas não tomar partido. Não toma partida. E fazer o meu último ano acontecer, o Enem acontecer, o vestibular acontecer. Com essa informação na cabeça. Com essa informação na cabeça e com tudo ruindo. Então, eu enfrentei muitas coisas sozinha. Porque esse é meu modo de fuga. Faz parte do meu temperamento, mas eu acredito que o temperamento ele não pode servir de muleta. Ótimo. E tão pouco de idolatria. Que às vezes a gente acaba beirando essas duas coisas muito facilmente. Ele é um instrumento. E eu estava usando de muleta. Eu não sabia na época que era meu temperamento ou algo do gênero. Não. Mas era muito mais fácil não falar sobre. Porque na minha cabeça eu já tinha essa percepção. As pessoas não vão me entender. Eu não vou ser compreendida. Pra que falar? Pra que falar? E eu tentei falar por muitas vezes. Tentei me abrir com algumas pessoas. E eu via que, na verdade, o que aconteceu era o contrário. Era como se a minha dor fosse mitigada ou fosse diminuída, ou então, Aline, você vai ser o elo de retorno dos seus pais. Você vai ser a pessoa, você vai ser, como é que me falaram uma vez? Colocando o peso dessa responsabilidade em você. Era nesse ponto que eu queria chegar. Ou então me colocavam como vamos dizer, a salvadora da pátria. Que, pelo fato de eu ter continuado na igreja, de tudo isso acontecendo e tal, firme, constante, eu ia ser a salvadora da pátria. E eu recebi muitas palavras disso. E isso me feriu pra caramba. Porque isso não tava na tua influência. Não tava. E eu já tava tão cansada de ter que suprir expectativas que... Cara, mais uma. Não, isso não se coloca em ninguém. Mais uma. Então... Acabei que tive que, por muitas vezes, lidar com as consequências até hoje em relação a isso, de assumir posições e posturas que não são minhas, que, infelizmente, acabaram trazendo muitos confrontos comigo mesmo, me fazendo ultrapassar etapas, passar processos que eu não queria ter passado. Então, esse foi o meu 2017, cheio de dúvidas, e eu ainda continuava me perguntando, para que eu sirvo?
Eu era muito mediana em tudo. Se eu me esforçava, não é questão de mérito pessoal, mas se eu me esforçava, se eu tentasse muito, dava certo. Eu sabia que o esforço me levava ao êxito. Então, eu sempre me esforçava em tudo que dava para fazer. Por quê? Porque eu já era perfeccionista. Eu já não conseguia mais me livrar disso. Então, ao mesmo tempo, eu também não consegui descobrir o que eu gostava. Quem sou eu? Quem sou eu? Chegamos em 2018. Aí, nessa época, fiz o Enem. Não, passei. Só que, pasme, eu não passei para as federais, mas para todas as privadas eu ganhei bolsa. Eita, e aí? Aí eu passei para engenharia, passei para arquitetura, com bolsa. Não fui para nenhuma. Qual que você queria? Eu não sabia. Entendi, esse conflito de identidade literal. Total, assim. E esse eu acho que é uma fase que eu acho que todo jovem adolescente passa, né? E aí? O que eu quero pra minha vida? Porque é uma pressão que você vai ter que decidir a tua vida daqui a 10, 20 anos. Em meses que tu tinha que decidir. E eu já tava tão... nem cansada, mas agora é um outro fato. Já tinha tanta expectativa em cima de mim que eu estava na obrigação de ter que cumpri-las. Tem que entender o que você quer e acabou. Exato. Graças a Deus eu nunca quis medicina. Então, menos mal. Mas a pressão pra fazer algo diferente, um estrelismo, era muito grande. Porque eu já era notada há muito tempo. Eu já tinha esse diferencial. Então, eu tinha que fazer valer por onde. Eu não podia fazer o mínimo. Não me era permitido o mínimo. A carga estava sobre você. A carga já estava demais. Então, eu falei assim, seguinte. Eu conversei com meus pais. Eu vou tirar um ano sabático. Eu vou fazer um pré-vestibular que eu consegui ajuda também. Só que eu só vou fazer num turno. Vai ser disciplina específica e redação. Foi o ano que eu menos pensei na minha vida. De verdade, 2018 foi o ano que eu menos pensei, mas também foi o ano que eu mais deixei de curar feridas. Deixei lá as feridas escorrendo, uma hora aparecia aquela pelinha, né? Mas estava lá. E aí, fui viver essa fase do pós-divórcio, né? Com minha mãe e com meu irmão. Estudando como dava, às vezes nem estudando. Mas eu peguei gosto pela redação. E aí eu já era boa na parte de humanas, né? Já estava começando gostava de química. Então já eram alguns complementos que estavam dando certo. Chegou o final de 2018. E aí chegou mais uma vez o Enem. Mais uma vez a mesma pergunta eu teria que me fazer. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Porque parece que dessa vez o que eu tomasse de decisão ia afetar minha família inteira. A um nível que eu não estava preparada para pensar sobre, né? Então, eu lembrei de uma frase que um professor me disse no terceirão. Foi numa aula de inglês. Ele viu que eu era muito papagaio. Meu Deus, que eu falava pra caramba. E aí ele falou assim, por que tu não faz relações internacionais? Um professor. Já tinha visto algo em você nisso. Cara, eu nunca nem tinha ouvido falar de relações internacionais. Não sabia nem pra que era, não sabia nem o que era, na verdade. É bicho? É de comer ou de passar no pão? Eu tô com fome, tá, Larissa? Aí eu também. Daí eu pensei no pão. Vai lá, e aí? Tá bom, vou pensar. Tipo... Mas sem saber o que era. Sem saber o que era, eu tava com outros planos. Então acho que eu vou fazer engenharia mesmo, porque já tomei minha educação, e já meio caminhando. Gente, eu gostei da grade. Uau. Eu gostei da grade, comecei a ver que tinha... A ver com você. Tinha a ver comigo. Mas não sabia o quanto isso ia me custar, tá? Uau. Muito. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer relações internacionais. Aí, tá bom, filho. A minha mãe sempre me apoiou muito, né? Meus pais sempre me apoiaram bastante. Né, desse apoio. Sim, sim. Só que nesse meio tempo, uma amiga da minha mãe veio morar aqui no sul. Mais especificamente em Palhoça. Começou a fazer propaganda de um tal bairro chamado Pedra Branca, que eu pensava que era cidade. Aí... Cidade Pedra Branca, tá escrito isso. Mas eu pensava que era a cidade mesmo. Literal. Eu não tinha me tocado que eu tava na capital de Florianópolis, que tinha toda uma ilha. Gente, eu não fazia ideia. Eu só sabia da Pedra Branca. Eu tô te falando. Olha que interessante aí. Aí eu sei que a minha mãe decidiu. Minha mãe falou assim: Aline, tu não quer ir pro sul, não? Eita. Tu não quer se mudar, não? Porque depois que meus pais se divorciaram, minha mãe ela queria algo novo, né? Novos ares. Novos ares. Ela sempre gostou muito de Goiânia. Normal. Muito mesmo. E aí a gente estava se organizando para ir para Goiânia. Eu ia fazer relações internacionais na UFG ou na UNB. Aí, beleza.
Eu passei para direito na UFG. Não foi, eu quase fui para direito, quase. Só que não deu nada certo dos planos para Goiânia, nada. Mas é nada mesmo, assim, tava muito confuso, ninguém sentia paz. Eu orava sobre isso, minha mãe orava sobre isso, aí os nossos amigos também, e parecia que não encaixava, sabe? Tava truncado. Tava truncada, exatamente. Aí chegou a época de decidir mesmo, porque eu fiz o Enem e eu tinha que decidir, né? Porque daqui a pouco ia dar o SISU e eu não sabia pra onde ia. Aí, pois, tá bom. Minha filha quer ir pro Sul? Pois eu vou passar na faculdade no Sul. E foi isso. Literalmente. Não foi algo pensado, não foi algo premeditado, foi as circunstâncias, de verdade. E fluiu. Gente, e foi tão de Deus, porque quando saiu o resultado, eu fiz exatamente a pontuação que eu precisava. Uau. Pra minha vaga, pra minha cota, só tinham 2 vagas, eu peguei a primeira. Em menos de uma semana, a gente vendeu tudo que tinha. E quando foi dia 2 de fevereiro de 2019, 1h, nós estávamos aqui chegando na rodoviária com 2 caixas e as nossas malas, só. Cara, que loucura. E aí, bem-vinda à Palhocinha. Bem-vinda à Palhocinha. Agora, pensa só, tu mudar tudo. Uma vida inteira no mesmo lugar. Exatamente. E lembra que eu era muito complacente, conformada? Eu não me via vivendo um desafio assim. Eu imaginava que eu ia sair do Maranhão quando eu fizesse meu mestrado, ou algo do gênero. Eu não imaginava que ia ser tão cedo. E da forma como foi, como e logo foi depois do divórcio, que já é uma mudança enorme. Sim. Acabou de acabar um ensino médio, que é uma vida inteira escolar. Aí, bum. Exatamente. Estado e cidade. Não Estado, é só... cidade, situação familiar, tudo. Tudo. E assim, foi bem ao contrário do meu pai. Meu pai não queria que a gente fosse embora. Imagina, ia ficar muito longe dele, né? Muito, né? Muito longe. E assim, mas eu pensei, cara, tá na hora de eu assumir um pouquinho a rédea das coisas, né? E aí minha mãe precisava mesmo de uma mudança muito brusca. E ela queria segurança, ela também ficou traumatizada por causa do assalto. Chegamos em Palhoça, chegamos na faculdade e a Aline tinha seus 19 anos. 18 anos, na verdade. Cheguei com 18 anos sem saber exatamente a decisão que eu tinha tomado. Parecia pra mim que eu tinha feito muito no impulso. Muito mesmo. E, de novo, aquela irrealidade, acontecendo. E eu tenho uma tendência muito grande a tornar irreal aquilo que pra mim é real. É muito fácil eu me perder, não só nos meus pensamentos, mas... No mundo ali. No mundo mesmo. Parece que não é real, é como se eu fosse uma marionete. Eu tenho essa sensação de despersonificação. Que loucura. Então, isso gera muito forte em mim. Imagina, eu tenho um sotaque muito forte. Isso não se perdeu, o grau diminuiu, mas não se perdeu com esses 5 anos. Então, eu estava entrando num lugar que eu não conhecia, numa cultura que eu não conhecia, em tudo que eu não conhecia. Tudo pra mim era desconhecido. Eu só conhecia 2 pés de cristão aqui. É mais ou menos isso. Sério? Sério, eu só conhecia 2 pessoas aqui. Quem? Que era o casal que trouxe a gente. Caramba, enfim. Caraca! Era isso. Então, imagina, a Aline de 2019, que já estava passando por tanta turbulência interna. Sim. Ter que se readaptar rapidamente. Eu não tinha tempo para pensar. Porque, pasme, eu também vim trabalhando. Uau! Quando eu cheguei trabalhando home office. Lembra o professor que eu te falei? Ele me deu um cargo, vamos dizer assim, que eu era assessora de comunicação dele na época. Então, cara, o que eu trabalhava não estava escrito. De produção a material técnico até produção de pré-projeto de mestrado eu fiz. E isso tudo no início da faculdade. Então, minha cabeça estava dividida entre engenharia civil e relações internacionais. Eu não sabia para onde ia. É mais ou menos isso. E como eu não tinha condições de morar em Floripa mais perto, a gente acabou se instalando na Palhoça. Só que também eu ganhei de presente 3 ônibus para ir e 3 ônibus para voltar. Então, eu só ia para casa para dormir. Porque aí eu aproveitava o período da manhã para trabalhar. Ia para a biblioteca lá da UFSC, ou em algum canto mais reservado. Ia mexer no computador para terminar meus serviços e poder estudar e poder fazer a aula à tarde. Eu estava tarde. Também estava sem igreja, perdi toda a minha rede de apoio. E eu vi o quanto as amizades importavam naquele momento, assim, porque eu também sofri muito com isso. É muito difícil você deixar pessoas. E deixar pessoas porque você vai viver novos níveis. O Thiago Brunet fala muito disso, né? Sobre os amigos de estações. Tu leu
Eu li a Especialista em sinopse, pessoas. isso, comecei a ler. Uau, tem que ler inteiro, porque é incrível esse livro, inclusive já fica a indicação aí. Especialista em pessoas de Thiago Brunet, muito bom. E aí eu pensava, cara, o que que vai me salvar aqui? Eu não tenho nada, continuo sem ter nada. Parece que é como se nada pra mim fosse palpável. Eu tinha muito essa questão do ceticismo também, ainda tenho hoje, ainda lido bastante com isso, muito pragmatismo, muita racionalidade, lógica. Então, naquela época foi complicado, porque além de eu não ter que procurar uma igreja, fazer amizade, tentar me readaptar com a tradição e cultura, que é muito diferente, Sim. muito diferente Culinária, mesmo. tudo, sim. Tudo, culinária. Gente, eu sofri no Rua da UFES, no Eu restaurante acredito. universitário. Eu chorava depois. Porque não tem tempero. Não tem nada. Eu saía para lavar tanta palha. É. E eu acabei não fazendo amigos na faculdade. Eu tenho 2 amigos hoje, que foram pessoas do comecinho ali, mas não é uma relação, aquela relação próxima, sabe? Colegas. É. Tem uma que eu ainda considero um pouquinho mais e tal. Mas eu vi ali que a faculdade, pra mim, foi a faculdade só. Não teve Foi estudo. Não teve Foi um tchan. estudo. Não- E aí veio 2019 e veio o quê? A pandemia. Uau. Aí, pasme, né? Gente, aí pensa, uma jovenzinha tradicionalista, conservadora, cristã, dentro da UFSC. É. Ah, que alegria! Logo eu já fui rechaçada, sofri xenofobismo. Minha plaquinha não tão descaradamente dizia Maranhão Palhoça. Eu falei isso com a Abel, perguntei se ela tinha sofrido xenofobia, ela falou que não. E tu sofreu. Sofri. As pessoas riam muito das minhas, Sotaque. do meu sotaque, cochichavam sobre os meus Jeitos. jeitos, trejeitos, fala também, entendeu? Então, foi um período conturbado para eu me acostumar. Tanto que eu só vim processar a mesma mudança 2 anos atrás. Então, tem pouco tempo. E eu tinha que lidar com o pensamento liberal, com o pensamento do meu Deus, como é o nome agora? Do niilismo, que nada é tão importante, que não possa ter uma outra perspectiva, por exemplo. Lidar com tudo o que era contra aquilo que eu acredito. Foi a época que eu mais fui testada. Porque tudo que eu lia me dizia que eu estava indo para o lado errado. Tudo. Eu fui fazer um curso elitista. Por mais que eu soubesse inglês, por mais que eu já tinha um conhecimento, uma base, eu não estava preparada para aquilo. Minha realidade não condiz com o meu curso, é mais ou menos isso. E eu vivi isso 4 anos e meio. Eu fiz terapia. Porque uma vez eu quase abandonei o curso. Eu quase abandonei tudo, na verdade. E assim, imagina só, minha única válvula de escape, a minha única moletinha que eu tinha lá, também estava se ruindo. Meu Deus, eu estava ficando real, sem nada. E a minha mente estava se estagnando, estava dizendo, não tem pra quê? O que pra ti é importante? Porque eu não estava mais valorizando o meu curso, não estava valorizando o esforço que foi aquilo, eu não estava mais celebrando. A celebração novamente não estava chegando na sua vida. Não estava chegando na minha Que vida. forte. E O eu desfrute, né, daquilo. Não, e assim, eu lembro claramente que era tão difícil fazer a faculdade, estudar o curso que eu estava estudando, que teve horas que eu falei, mãe, eu acho que eu escolhi um negócio totalmente errado, eu não sei pra que diacho que eu tô aqui. Eu devia voltar pro Maranhão. De novo a crise chegando. De novo, devia voltar pro Maranhão, porque lá pelo menos eu tenho uma base. Lá eu já tenho um início. Eu estudo um pouquinho, eu passo para uma área das exatas, consigo um estágio fácil e tudo mais. Tinha tudo esquematizado na minha cabeça, eu já tinha uma fuga. Mas aí foi quando uma pastora, estava acho que num culto, ela falou uma coisa que achei muito legal, né? Ela conversou comigo, né? Me trouxe uma palavra de revelação, que Deus tinha me dado malas. Deus tinha me dado malas, Ele não tinha me dado muleta. Uau. E você estava usando muleta. E eu tava usando muleta. Aline, eu te dei 3 malas. Uma você já fez. E você conseguiu fazer. A segunda você está fazendo. Vai desistir agora? Então, pra mim o curso, ele foi uma quebra de expectativa na minha vida. Totalmente. Eu carrego esse anel hoje porque eu lembro toda vez que eu tenho alguma crise relacionada à minha vida em si, eu lembro do propósito, que é esse anel. Relações internacionais nunca esteve
ao meu alcance, mas estava no alcance de Deus. Amém. Está no alcance de Deus. E eu sei que é por um propósito maior, porque não faz sentido. Até hoje não faz sentido, tá? Não faz? Hoje ela formou, gente. Tava Gente, lá. sou formada. Glória a Deus. Foi lindo. Mas isso me uniu, me deu instrumentos muito bons que hoje eu uso dentro do ministério, dentro daquilo que Deus está me forjando, né? Porque foi nesse período também que ele despertou o meu ministério. É verdade. Foi nesse período. Mas, porém, entretanto, todavia, nós nos conhecemos lá em 2020. Sim, olha que incrível. Isso foi, o quê? 2 meses antes da pandemia, tá? Foi. Por aí, nessa média. Antes o lockdown, né? Porque a pandemia já Isso, estava antes do lockdown. acontecendo. Isso, antes do lockdown. Eu tinha acabado de Mas chegar ninguém de sabia o que viagem era, e tal. E eu lembro muito claramente, né, que vocês me abordaram, tanto o pastor Tico como o pastor Diego. Foram apresentados pelo pastor, aliás, porque assim, eu já tenho um grande desenvolvimento na área do Ministério da Dança. E logo que eu cheguei, que eu vi gente dançando, pastor, minha mãe contou, na verdade, o pastor já chamou a líder. Pastor Gisele. Era o pastor Gisele. O pastor Gisele já chamou a líder, e a líder já me colocou para ministrar no mesmo dia. Tudo bom? Tu nem conhecia a igreja? Nada! Aquilo ali, pra mim, foi sobrenatural. Sobrenatural, com certeza. Eu não sei explicar, porque... nem assim a visão, né? Foi Deus, exatamente, foi Deus mostrando, Neni, teu ministério não morreu, teu chamado, daquilo que tu já fazia não morreu. Amém. Só te prepara pro novo. Essa foi a mensagem que eu entendi. E aí eu conheci vocês, eles pegaram meu contato, gente. Isso, e depois ela sumiu. Foi. Sumiu, nunca mais vi. Aí depois de um tempão, sei lá quanto tempo, né? Pra mim foi um tempão, pra mim foi um tempão. Aí ela chega e queria que eu soubesse quem ela era. E eu olhava ela e eu, quem é, gente? Meu Deus, eu não sabia. Aí ela disse assim, então anota meu contato. Ela falou isso, cara. Aí eu fui anotar e tava lá a Linda. Eu conheço mesmo. Exatamente. Cara, e eu mandava mensagem, eu acho, também. Sim, chegou a mandar algumas mensagens. Foi. Só que na época eu tava morando muito longe. Mas por algum motivo eu não lembrava, que loucura. Pois é, que coisa, né? Como é que Deus trabalha? Era pra eu conhecer de novo. É sobre isso. E como eu não morava muito longe, eu não tinha como estar vindo sempre, né? Sim. Acabei ficando ali no Madrid por um tempo, mas eu vi que ali eu não conseguia me encaixar. Tinha alguma coisa que estava faltando. Sim. Aí eu lembro que o Douglas me chamou pra um piquenique que ia acontecer ali no Pedra Branca. Aí eu fui. Meio desinvestada, mas fui. Por quê? Porque eu ia chamar o pessoal todinho pra ir pros jogos do Madrid que ia ter lá. Aí, e eles foram, cara. Aí eu falei, pois tá bom, na próxima que tiver agora eu vou ter lá que no ir. mais. Aí eu vou ter que ir. E aí eu fui indo. Aí depois o Arthur me chamou pro GC deles, né? Que era ele, a Milene e o Foi Douglas. muito interessante que o Arthur, ele era da mesma cidade que O você. Arthur é da mesma cidade, a gente era vizinho, tá? Cara, foi muito engraçado. E assim, todo mundo se conhecia, porque eu conhecia a família do Arthur toda. Cara, que loucura, que Toda. mundo pequeno. O tio dele foi meu pastor, meu primeiro pastor aqui. Cara, é muito doido. Esqueceu já. Esqueci o nome de tão... Então, pois é, a gente é muito... tinha o mesmo contexto, eu e o Arthur, né? Então ele foi usado como bênção na minha vida. Porque o tio dele, que é o pastor Wallace, ele foi meu primeiro pastor aqui na Palhoça. Olha só, e lá ele também era de Imperatriz. Sim, ele era. E a gente nunca se viu, tá? Cara, que eu loucura. nunca vi ninguém daquela família. Eu conheci todo mundo aqui. Que loucura. E aí chegamos a Mais de Cristo hoje, né? Comecei lá, assim... bem desconfortável, porque eu tinha que criar toda a minha rede de apoio de novo, todas as minhas amizades. Eu tinha recomeço é difícil. pouquíssimas amizades, assim. Tinha pouquíssimas pessoas por quem contar, sabe? E foi complicado, porque eu já sou macaca velha. Aí macaco velho é chato pra caramba. É chato. Já vem com as dói. bagagens, já vem com uma visão, Com uma visão. Aí você tem que modelar, ter que ceder, essas partes não são fáceis, tá? E eu lembro que, assim, em 2021, que a gente começou a dar mais perto, né? Por incrível que pareça, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Eu não lembro exatamente o ponto inicial. Comecei a andar mais perto dos pastores. Não lembro. Mas foi durante a pandemia. Acho que foi foi a questão das lições. Eu acho que foi sim, isso que foi nos aproximando. Que daí já tinha a ver com o teu propósito, da STV, do não sei o quê. Isso, então foi uma coisa que foi gerando a outra. Porque não tinha lição antes. A lição não. Aí eu sei que o pastor André começou um pouco com isso. Aí o pastor Diego descobriu que eu escrevia, que eu fazia trabalhos relacionados a isso, de escrita, de correção. E me chamou. Aí o pastor André começou a me puxar pra gente fazer as lições. Eu ajudava na correção, nos comentários.
comecei E a era mexer pros com... jovens também, porque o pastor André, ele tava lá na revisão de todos eles, né? Lembra? Aham. Os conteúdos. Pois é, então começou essas pequenas coisinhas, assim, bem, às vezes nada a ver, né? Mas eu sei que o nosso laços se estreitaram mais no teu TCC. Ah, não, eu e Conta você, essa parte aí. eu e você é com certeza. Então, gente, o que acontece? Como ela tem essa questão, né, de trabalhos acadêmicos, não sei o quê, e essa nerd, né, que ela fala desde o início, gente, assim, ó, ela me encantava porque eu via a excelência dela naquilo que ela fazia. E chegou o meu momento do meu TCC. E, gente, quem tá fazendo uma graduação, é muito fácil você querer desistir, é muito fácil você querer largar tudo, porque tem uma hora que você diz, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas isso é em toda a vida. Não é apenas na graduação. Na vida, se chega num período das coisas que você diz, cara, por que eu tô fazendo isso? Começa a vir as dúvidas. Mas aí esse é o ponto de inflexão que você não pode parar. Você tem que permanecer mesmo sem vontade. Porque daí é onde vai ter o romper na sua vida. E minha família, especificamente, a maioria, minha mãe e minha avó, elas desistiram no meio do caminho. Eu conto esse meu testemunho no meu podcast, como eu me formei. Tá aqui no YouTube, dá uma olhadinha depois desse episódio. E eu conto ali como foi. E aí eu disse assim, cara, eu não posso ser como a minha mãe e minha avó, que desistiram e não formaram e tinham um ministério. Eu preciso romper isso na minha vida. Preciso romper mais essa chave, porque eu fui rompendo algumas e essa era mais uma chave que eu precisava virar. Só que sozinha eu não estava conseguindo. Não dava essa coisa de regra de ABNT, de não sei o que, isso me deixava surtada, eu não gosto de ficar ali parada, pragmática, olhando. Não gosto. A Milene ama, a Aline amam essas coisas. Eu odiava, eu tenho desespero, porque eu sou muito executora, eu quero fazer. O que é pra eu fazer? Eu falo, você escreve, eu faço, sei lá, melhor do que eu tá ali. Então foi um desespero o TCC pra mim. E aí, o pastor Diego disse assim, por que tu não chama a Aline pra te ajudar? Eu disse, caramba, a Aline, ela ama isso, ela trabalha com isso. E eu comecei a chamar a Aline, e a Aline topou uma vez, outra, que me ajudou nos trabalhos. De repente, ela, na hora que eu falei do TCC, ela, vamos embora, moço, como disse ela, né? Eu peguei o negócio mesmo... Cara, foi. E ela, tipo assim, ela é diurna e eu sou noturna. E aí, os meus horários é tudo meia-noite, da manhã. Terríveis. Eram os momentos que eu podia fazer o meu TCC. E a coitada lá... Aline, não dorme agora, eu preciso de você, eu só tenho esse momento dela. Tá bom, vamos lá. Gente, assim, ó, e aí foi o momento que a gente se atrelou os laços, foi muito legal, foi muito gostoso, e ela me ajudou e a gente conseguiu concluir. Pra honra e glória do Senhor, foi um êxito, glória a Deus. Amei. Eu lembro que na época até o pessoal tinha ido pra uma... E tinha todo mundo se juntado e ia pra uma trilha. E aí, né, nesse dia era feriado, tá, gente? Eu doei meu feriado pra pastora, foi, viu, ela gente? ela é muito altruísta. Ela deu as férias dela pra aquela amiga no ensino médio. Agora ela doou o feriado dela pra mim. Foi bem Mas isso foi uma mesmo. experiência muito boa, porque ali foi onde Deus usou pra nos aproximarmos mesmo, pra realmente estabelecer... Conhecer o coração, ter essa Exato. conexão, né? Estabelecer convívio. Porque eu sempre orava muito pro Senhor. Senhor, eu preciso de pessoas que cuidem de mim. Eu preciso de pessoas que eu não tenha que estar bajulando. Essa é a real. Graças a Deus. Não gosto disso, não. Ninguém me bajula, Eu não preciso de manutenção também, entendeu? Mas isso que... desgasta, né? Exato. Mas que eu possa ser eu mesma. E aí chegou a tia, chegou o pastor Diego. E a gente amava você do jeito que tu era. Do gente, jeitinho, moço. sabe esse jeito que ela é, toda atrapalhada? Gente, assim, eu olho a Aline de longe vindo e digo, lá vem ela. E ela vem rindo, e ela vem às vezes tropeçando no próprio pé. É umas coisas que acontecem, assim, esquecendo as bolsas no Uber. Cara, ela é assim. Às vezes acontece tal coisa, ela diz, tu acredita, pastor? Eu acredito. Com certeza eu acredito. Se for contigo, eu com certeza acredito. E também essa foi é a nossa nesse conexão. período também, eu me aproximei muito da pastora Aline e do pastor André, que são pessoas que cuidam de mim hoje também. E, nossa, são sensacionais. Eu amo a pastora Aline de paixão. A gente sabe. E eu vi ali como Deus começou a me dar o sentimento de pertencimento. Foi. De realmente estabelecer a comunidade. Minha casa agora. Opa, agora sim, essa é a minha casa. E isso aconteceu final de 2020, entre início de 2021 e finalzinho de 2021 mesmo. Foi naquele ano. Aquele ano foi o ano que eu realmente me senti Abraão. Sai da tua parentela. 2022. Foi 2022? O meu TCC foi 2022. Foi. Gente, olha aí, ó. Eu tô sendo a prova. Eu acho que sim, mas eu também tenho um problema com datas. Então pode ser que eu esteja errada. 2022 eu fiz o meu. Foi o período do meu. Não foi 2023 o teu? Entre 2022 e 2023.
E o meu acho que foi agosto, julho, o primeiro semestre de 2022. Então deve ter sido. Então foi, vamos dizer aí, vamos entre... As duas sem datas, enfim, não Isso, importa, mas vamos lá, bora. esse é o objetivo, né? Então ali eu vi realmente. E quando eu voltei no Maranhão pra visitar meu pai, ver meus parentes, eu não me senti mais lá. Não é mais a minha casa. Ali não é minha casa. A palhacinha é o meu lar. Jesus, quem diria, tá? Porque, assim, eu não sou muito apegada a lugar. Sim. Mas tem aquela sensação, né? Nossa, eu tô voltando pra minha cidade natal, onde eu cresci. Eu não tenho esse sentimento profundo, sabe? Ali foi uma fase e agora eu tô vivendo uma outra. E se Deus quiser, eu viverei mais outras ainda. Amém. Então, cheguei nesse período de 2021, 2022, foi um período também conturbado, porque tive que desconstruir muitas coisas em mim, muitos vícios que eu tinha, hábitos que eu tinha relacionados a ego, relacionados a orgulho. Lembra lá atrás que era a minha muletinha? Pois é, minha muletinha me acompanhou. E estava se transformando, porque nesse período também a minha mãe ela começou a ficar doente. E aí eu tive que segurar as pontas, o meu irmão acabou também saindo de casa, vivendo uma outra realidade para ele. E eu tinha que segurar as pontas. Esse foi o tempo em que eu mais me anulei na minha, assim, na minha fase, foi esse. Porque eu tive que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Resolvi trabalhar, resolvi entrar no relacionamento, resolvi liderar GC. Foi tudo junto, cara. E foi tão junto, assim, foi tanta coisa que eu dei um staff. Em 2022 eu entrei em depressão. Início de depressão. E eu não sabia que eu tava. Eu só comecei a me achar muito estranha. Tinha terminado o relacionamento, eu não tava conseguindo ir bem no meu TCC. E pasme, gente, que era a única coisa que pra mim, na minha cabeça, cara, é a única coisa que eu sei fazer direito. Eu faço dos outros, quando chega a minha vez eu não faço? Como assim? Então, ali eu comecei a ter dúvidas em relação à existência de Deus. Eu comecei a duvidar da minha fé. Crise de fé, sim. Crise de fé. Eu entrei umas 3 crises de fé, tudo naquele mesmo ano. E eu me vi sozinha. Porque quando eu fui abalada emocionalmente, abalou todas as minhas outras áreas. E eu tinha que segurar pontos. Eu tava me sentindo naquela balança de prato, sabe? De segurar prato, equilíbrio de pratos, é isso. E eu não sabia como fazer nada disso. Eu tava perdida. Essa é a palavra, perdida. Minha mente estava em frangalhos. Eu tinha começado a trabalhar. E por incrível que pareça, o trabalho estava sendo a minha válvula de escape. Saiu o estudo, virou trabalho. Porque lá no trabalho eu não precisava pensar. Lá no trabalho eu só tinha que fazer o meu serviço. Lá no trabalho eu não conhecia ninguém sabia da minha existência, ninguém sabia do meu passado, ninguém sabia do que tinha acontecido, nada. Então ali eu ia pro trabalho super feliz. Porque ali eu sabia que eu podia ser eu mesma e se aquietar. Ficar quieta, era essa a realidade. Então eu comecei a parar de falar, comecei a não expressar mais emoção. Eu comecei a me ver de uma forma que eu comecei a não me reconhecer. E eu já tinha começado a trabalhar minha identidade, a pastora me ajudou bastante nisso, de voltar à minha essência, de aceitar a minha essência, daquilo que eu gosto, quem eu sou. A gente discutia muito, falava muito sobre isso, né? Tava fazendo exercício, tava numa crescente, aí do nada, pá, cai com tudo de uma vez. E quando aconteceu tantas essas coisas, eu vi que a minha mente tinha sido destruída. Tipo, meu coração já tava quebrado, triste, coitado. Imagina, né? E... Foi a primeira desilusão amorosa também, né? Primeira desilusão amorosa e foi muito forte pra mim. Foi um período bem conturbado mesmo. Sim. E eu me vi de uma forma que eu não gostaria de ter me visto. Eu conheci os piores lados da Aline, essa é a realidade. E tive que também equilibrar todas as consequências em torno. Então, lidar com emocionais de outras pessoas não foi fácil. Lidar com as responsabilidades não foi fácil. E eu lembro que eu perdi a vontade, sabe, de viver. Os dias ficaram cinzas. Exatamente. Eu sabia que eu não ia morrer porque eu sabia que o suicídio não me levava pro céu. Daí o medo, né? Vem o medo, mas não por falta de querer. Isso. Não por falta de querer, mas é por temor mesmo. Graças a Deus por esse temor. O medo foi o que me paralisou. Eu fazia besteira por causa disso. Amém. Porque, querendo ou não, o pessoal chama isso de careta, mas eu chamo isso de autenticidade hoje. Porque eu sempre andei muito na linha, mas não pelos outros. Hoje eu não faço mais isso pelos outros, mas por mim mesma. Amém.
Então, isso eu entendi Entendeu? e Virou essa chavinha. ressignifiquei, virei essa chave. Mas naquela época, não. Naquela época era por medo mesmo. Sim. Eu ia deixar minha mãe lá. Coitada, a minha mãe não tem ninguém aqui. Aí eu tava segurando as pontas com a minha família. Eu tinha que dar uma atenção aqui, outra acolá. Então, eu tava cansada. Eu cheguei a um nível de cansaço, exaustão mesmo. E quando o meu TCC não deu certo, aí que a exaustão foi pior mesmo. Porque aí eu não progredi nada. Realmente, o que estava funcionando na minha vida era o trabalho. Na igreja, eu me senti em Lodebar. Era como se eu estava com a sensação que eu tinha sido esquecida. Mas hoje eu vejo que é cuidado. Mas naquela época não era pra mim. Eu ia pra igreja e eu não sabia porque que eu tava indo, eu saía pra chorar. E teve um momento, assim, que começou a mudar. Que aí eu comecei a ver, caramba, eu não tô bem. Minha Entendeu que saúde você não era uma máquina. Entendi, exatamente. Eu não era perfeito, tava tudo bem eu errar. Não, podia o santo me crucificar, mas Deus que é santo não me crucificou. É. E eu cheguei nesse... Aí eu comecei a pensar, né? Foi um domingo de manhã, eu fui pro culto. Eu tava andando ali na Elza Luke. Aí eu me fiz a pergunta, por que eu tô indo pra igreja? De verdade, por que eu tô indo pra igreja? E as amizades já não são mais as mesmas? Eu não tenho utilidade. Então, enquanto eu não tenho utilidade, eu não sou convocada. E olha quanta utilidade que ela tem, meu Deus. E nessa época, era o pra tempo mim, de tratar de Deus, né? Foi um tratar total. Isso aí foi meu 2022, tá? Meu 2022 inteiro foi um tratar. E eu fiquei me perguntando, então não tem por que eu permanecer. Pra mim tá tudo tão nublado, assim, eu não vejo um motivo, sabe, de estar continuando naquilo. Eu vou ser sempre desvalorizada naquilo que eu faço. Eu vou deixar os outros levarem o crédito, eu vou deixar... Porque de As mim, vozes eu me anulava, obviamente eu me anulava. Era isso que Deus queria tratar. Era isso que Deus estava querendo. E eu lembro que... Tá. Aí o Espírito Santo falou comigo nesse dia. Uhum. Eu ouvi claramente a voz dele. Ele me fez a mesma pergunta. Porque eu não estava sendo sincera comigo mesma. Eu tava respondendo, tava tentando justificar meu questionamento. Ah, mas eu vou pra igreja porque eu sou crente, porque é rotina. A religiosidade. Olha aí a religiosidade. E o ativismo novamente. E o ativismo. Ah, eu vou pra igreja porque se eu não for, o que vão falar? Ah, eu vou pra igreja porque... Senhor, a única coisa que ainda tem é a ti, se eu perder a ti também tô frita. Se contigo é difícil, imagina sem ti. Eu tinha muito disso, né? Tenho muito disso. Então, mas aí a Espírito Santo perguntou, por que você vai pra igreja? Aí, nessa hora, eu parei no meio da Zaluque. E aí eu comecei a olhar pro céu. É sério, eu comecei a olhar pro céu, não tava mais nem aí com quem passava ou não. E eu comecei a chorar. Porque naquele momento eu entendi onde estava o meu propósito. E ali eu me desvinculei de pessoas. E eu senti isso tão forte que eu não tinha mais um porquê ir à igreja. Mas pra mim era natural, porque eu queria aquele relacionamento com Deus. E eu sei que eu não precisava da igreja. Claro, a gente vive em comunidade, nosso relacionamento começa no nosso quarto. Só que eu queria viver em comunidade porque eu também queria frutificar, crescer junto com elas. E quando isso aconteceu, foi maravilhoso. E aí começou aquele impulso que eu precisava para me tratar. Aí eu fui para terapia. Não tomei nenhum remédio controlado, graças a Deus. Só comecei nos paliativos mesmo. Mas aí eu descobri que eu tinha dado uma crise, um transtorno de estresse generalizado, uma ansiedade que eu não sabia explicar. Aí eu comecei a descobrir, olha, caramba, era isso. Por isso eu estava. Eu dei uma estafa completa, mas não foi só do meu corpo. Meu corpo pediu, eu emagreci muito na época, muito mesmo. E a minha mente não estava mais funcionando. Só funcionava para operacional e lá... Então, quando eu realmente decidi me permitir ser tratada, ser cuidada, Deus começou realmente a agir. Amém. É um processo de cura que demora. Não é fácil. Isso pro orgulhoso é desesperador, porque daí vê que precisa de ajuda. Exato. Né? Tipo, porque eu já estava tão acostumada. Eu era tão forte, ou eu consigo tudo. Não, tu precisa de pessoas. Autossuficiência. Olha aí o lado melancólico ruim. É autossuficiência. Tanto o melancólico, o sanguíneo, o colérico tem esse mesmo problema. O melancólico, acho que a profundidade dele vai salvar ele de tudo. Vai nessa, querido. Daí se afunda. Aí se afunda. Vai pra profundidade, né? E vamos ler o texto de hoje que tá lá em Eclesiastes 3:1, que diz o seguinte: para cada coisa há um tempo, e um tempo para
todo o propósito debaixo do céu. Por que esse texto, Aline? Porque hoje eu tô vivendo exatamente esse propósito debaixo do céu. A Aline de anos atrás, da sua infância, hoje está começando a entender o chamado dela. E está começando a ver frutificar. Amém. Está semeando, né? Para quem não sabe, hoje eu dou aula aqui no Compaixão, no Philips. E tem sido um desafio muito bom. Nossa, prof. Um desafio muito bom, porque é como se eu realmente agora vai. Agora é para valer. Pega o tranco e vai. E tenho desenvolvido o chamado Ministério do Ensino em si. Porque todos nós somos chamados, nós exercemos os 5 ministérios na nossa vida. Mas tem o que acende mais, né? Que é para onde Deus nos vocaciona. E nessa área, eu sempre senti algo diferente. Um arder do espírito, e eu achava engraçado, porque eu sempre perguntava, Senhor, por que eu nunca fui líder de GC? Gente, eu já fiz todos os cursos possíveis que o Alive já permitiu. A pastora é testemunha. Sim, todos os certificados ela tem. Exato. Mas quando eu peguei um GC, o bichinho morreu. É igual eu cuidando de planta, cara. Minhas plantas morrem tudo. Não vingou. Porque meu estilo de cuidado é diferente. É diferente. E eu não aceitava isso. Não. É que não era só o ensino, né? Hoje seria uma junção de capacidades e um precisa do outro. Assim como precisa de um ensino, também precisa do sanguíneo abordando, falando, né? Eu não tinha essa vibe nenhuma, gente. Achava que não precisava, né? Tipo, é uma junção. Tipo, tá, mas eu sempre fui líder. De tudo que eu pegava eu era líder. Por que eu não posso ser líder de um GC? Aí eu entendi. Tá bom, Senhor? É o Senhor me falando. Ok, é o tempo. E aí foi nesse tempo que eu comecei então, vamos colocar nossa energia, nosso esforço, papai, nas portas que o Senhor vai abrir em relação àquilo que o Senhor tem para minha vida. Não o que eu quero, né? Exato. Não é o que eu quero, é sobre o que você quer para minha vida, o que o Senhor quer para minha vida. E eu fui começando a aceitar isso internamente e a começar a estudar também, né? Hoje eu já estudo teologia, o pastor André me ajuda muito sobre isso também. E essa paixão pela Bíblia, pelo contexto histórico, nossa, tem sido maravilhoso e tem sido um ano muito bom em relação a isso. Também. Porque Deus tem transformado, Deus tem trabalhado a minha perspectiva em relação ao que é o reino de Deus. Aleluia. E isso tem sido, assim, tem sido extraordinário. Porque aí eu percebi que eu também sou líder. A diferença é que a liderança que eu exerço é um contexto em outra diferente. Área. Sim. Não é só em outra área. Deus, ele traz pessoas específicas para eu cuidar. Isso. E é por tempos determinados, extremamente determinados. E eu vi uma prova muito clara disso, né? Que quando uma pessoa ela precisou muito, não sei como a gente conseguiu reunir laços. Até hoje eu não entendo. Mas eu vi que aquele momento ali era preciso e Deus tinha me escolhido para ser o anjo dela. Amém. Então, foi onde cuidei, foi onde alimentei. É verdade. E depois ela vingou. E depois ela voltou. E hoje ela tá vivendo um maravilhoso de Deus. Novo tempo. E eu vi, cara, não é ruim você ser amigo de estação. Não é ruim você ser uma pessoa que vai levantar alguém, que vai estar numa fase específica. Mas é porque Deus quer te usar tanto nessa área que se você se permitir, você pode fazer extraordinário. Aleluia. Com simples ações. Amém. E eu vivi isso em cada detalhe, assim, pelos menores, sabe? E hoje eu vejo Deus cuidando de até do que eu nem sei o que eu quero, ele que cuida, entendeu? Amém. E eu parei de me preocupar sobre a questão do amanhã, sobre o meu futuro, porque são partes minhas que ainda estão muito atreladas, que ainda estão muito profundas, tem raízes ali que é difícil você arrancar. É um processo, não tem jeito, processo, né? E hoje ele tem mostrado que é com o tempo ali. Amém. Cada tempo tem sua fase e processo. É igual uma árvore. Não vai ser do dia para noite que ela vai crescer, que ela vai dar frutos ou que ela vai germinar. É isso mesmo. Uma tâmara, se você plantar ela pode vingar agora ou ela pode demorar anos e anos e anos a fundo. Uma flor no deserto não é do dia para noite que ela vai florescer. Uma lótus, por exemplo, ela floresce no lamaçal. Uau. Só que para ela florescer no lamaçal, ela precisa de raízes profundas para poder pegar os nutrientes. Então, até a natureza nos ensina muito sobre isso. Sim. E eu sou apaixonada pela natureza, né? A maioria dos meus exemplos são envolvendo a natureza. Coisa boa. E ela nos ensina sobre os processos. Amém. E por incrível que pareça, eu tô falando sobre maturidade cristã, gente. Igual, por quê? Mas porque você precisou passar.
né? Mas isso é maravilhoso. Eu queria, né, agradecer você, Aline, por estar expondo tua história. E, gente, ela falou assim pra mim, pastora, eu nem sei o que eu vou falar, nem tenho nada pra falar. E saiu um episódio lindo aqui pra honra e glória do Senhor. Eu imaginava muito que eu precisava ter passado por algo muito traumático, tipo um acidente, ter um testemunho, né? Eu precisava de um testemunho. Não, a tua história é um testemunho. E é isso que o Tete a Tete traz. Tua história é um testemunho de vida. Se você acha que não tem um testemunho, a tua história é um testemunho. Você só precisa ver o Deus de detalhes na sua vida. É o que eu vivo falando pra vocês, porque eu vejo que é exatamente isso. E perceba, a Aline, ela estava sem propósito, né? Teve abandono e rejeição ali das pessoas ao seu redor, teve comparação na sua adolescência, e tudo isso é uma pessoa sem identidade. E é engraçado que ela foi no retiro agora há pouco tempo com a gente, e eu preguei sobre isso, e foi muito interessante, porque agora, enquanto ela falava, o Espírito Santo disse, lembra do que você falou? Porque isso também fica no meu coração, tipo, eu tô te direcionando pra um lugar, né? Tipo, às vezes eu também não me confio, tipo, e que bom que eu não confio, porque eu dependo dele, né? Mas às vezes essa autodepreciação, cara, eu não tenho nada pra entregar, não tenho nada pra falar. Isso, que eu não vou ser capaz de alguma coisa. As pessoas estão passando por isso, sim. Então não é uma coisa da minha cabeça, né? E eu queria dizer pra você que se você se sente dessa maneira, abandonado, rejeitado na sua vida, ou se você se sente que comparação de tudo, de todos, né? Sempre a vida do outro é melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Ou se você está nessa questão, né, de sem saber qual é o teu propósito, para que você nasceu, igual a Aline tinha essa pergunta, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo, ele tem uma identidade para você, uma identidade de filho, de filha, e você nele encontra sim a identidade. Quando você conhece a Cristo, igual a Aline, ela precisou conhecer a Cristo, aquilo que Deus tinha para que ela pudesse saber viver plenamente daquilo que Deus tem. E ela está no processo, assim como eu também estou. Nós estamos numa constante construção. Mas é muito importante que você saiba que é só em Jesus que você tem uma identidade verdadeira. E eu queria deixar para você uns versículos que vai estar passando aqui na hora que o Ricardo vai estar falando, que eu quero que você entenda. Eu vou dar trabalho para ele hoje, tá? Eu quero que você entenda que você é filho de Deus. E isso está em Romanos 8,16. Você é filho, filha de Deus. Você é criado sim com um propósito. Eu quero que você leia Jeremias 29:11. Você tem um propósito. Você é amado e perdoado por Deus. Está lá em 1 João 4:10. Você é conhecido por Deus. Salmo 139, do 1 ao 3. Você é imagem e semelhança de Deus. Então, para de dizer que tu é feito, não é feio, não. É verdade. Aos olhos do Senhor, tu é lindo, linda. Você é imagem e semelhança de Deus. Com eu, moço? Como é que tu vai dizer que é feio? Você tá chamando Deus de feio? Então, Gênesis 1, 26 e 27. Você é criado de maneira especial. Salmo 139, 14 e 15. Você é único e complexo. Você é peculiar. Você é uma joia rara. Você é único. Então, Efésios 2, 10. Então não deixe de entender essas verdades sobre você. Se você não sabia quem você era, anota essas frases e esses versículos para quando estiver te dando uma tristeza, ou você estiver comparando, ou se você estiver sem propósito, ou algo aconteça na sua vida, você lembre que Deus já liberou uma palavra sobre você através desse episódio, para que você seja curado e tratado na sua identidade. Amém. E viva o nome de Deus para você. Amém? Amém. Aline, obrigada. Obrigada mais uma vez por falar tudo que você precisava falar, porque eu sabia que Deus ia te direcionar. Amém. Falei, não se preocupa, Deus vai colocar as verdade. palavras na tua assim, boca. Pastora, hoje eu me amo do meu jeitinho, sabe? Eu também te amo. Eu cansei de tentar explicar para os outros, assim, assado. Deixa eu mostrar quem eu sou. Isso. E isso é o que é o diferencial, e é onde Deus usa. Amém. E eu aprendi a duras penas e continuo aprendendo que não é sobre mim, é sobre Ele. Amém! Que Deus abençoe você e até um próximo Tete a Tete. Tchau, tchau. Aprendendo a andar de olhos vendados, me movendo não pelo que eu vejo, mas ao som de suas palavras eu estou aprendendo a andar de olhos vendados, me movendo não pelo que eu vejo, mas ao som de suas palavras.
a sua voz. Fora do barco é mais seguro, é de onde vem a sua voz. Fora do barco é mais seguro, é de onde vem a sua voz. Fora do barco é mais seguro, é de onde vem. E eu estou aprendendo a confiar e a ouvir a sua voz, somente sua voz. Eu estou aprendendo a descansar ao som de sua voz, somente sua voz. Eu estou aprendendo a confiar e a ouvir a sua voz, somente sua voz. Eu estou aprendendo a descansar ao som de sua voz, somente sua voz. La 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 la.